O bebê rico não comia há dias. Médicos caros, comida importada, nada funcionava. Ele só chorava, ficando mais fraquinho a cada hora naquela mansão silenciosa. Até que uma faxineira simples entrou pela cozinha e fez o impossível com um pedaço de pão caseiro. O que aconteceu depois mudou aquela família para sempre. Alejandro Mendonça empurrou o portão eletrônico da mansão com aquela sensação estranha no peito. Tinha acabado de chegar de uma viagem de negócios que durou quase 2 semanas, fechando contratos importantes para a empresa da família, mas alguma coisa no ar daquela tarde não estava certa. A casa estava silenciosa demais. Nem o barulho das empregadas arrumando os cômodos, nem a música suave que sempre tocava na sala. Nada. Apenas um silêncio pesado que fazia o estômago apertar. Ele subiu os degraus de mármore da entrada principal e encontrou Clarice, a governanta, parada na porta com os braços cruzados e aquela expressão dura que ela usava quando as coisas não estavam indo bem. Clarice trabalhava naquela casa há mais de 15 anos. Conhecia cada canto daquele lugar, cada rotina, cada detalhe. Era eficiente, meticulosa e extremamente rígida com as regras da casa. Alejandro confiava nela para manter tudo funcionando enquanto ele viajava, mas naquele momento, ao ver o rosto dela, soube que alguma coisa havia saído do controle. Dona Clarice, ele disse, largando a mala no hall de entrada. O que está acontecendo aqui? A casa está estranha. Clarice suspirou fundo, como se estivesse segurando aquela informação há dias e finalmente pudesse desabafar. É o menino, senhor Alejandro. Ele não está comendo. Já faz vários dias. O coração de Alejandro despencou. Como assim não está comendo? Vários dias? Desde que o senhor viajou. No começo achei que era birra de criança, sabe como é. Mas já tentamos de tudo. A babá ofereceu as papinhas importadas que custam uma fortuna. Tentou com frutas frescas, com aqueles potinhos orgânicos que o senhor sempre compra. Nada. Ele recusa tudo, vira o rosto, cospe, chora sem parar. Alejandro passou a mão pelo cabelo, sentindo a culpa subir pela garganta como uma onda sufocante. Tinha viajado porque precisava. A empresa estava em momento crucial, os investidores pressionavam, e ele não podia delegar aquela negociação para mais ninguém. Mas no fundo, sabia que estava fugindo. Fugindo daquela casa grande demais, daquele silêncio que ecoava desde que Isabela tinha ido embora, deixando ele sozinho com um bebê que mal conhecia. Chamou o pediatra? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Chamei 3, senhor. 3 pediatras diferentes. Fizeram exames, mediram, pesaram, olharam a garganta, os ouvidos, tudo. Nenhum deles encontrou nada errado. Dizem que ele está saudável, que é questão emocional, coisa de criança sentindo falta da mãe. Alejandro cerrou os punhos. Isabela. A ex-esposa que tinha decidido que aquela vida não era para ela, que não queria ser mãe, que preferia a liberdade e os holofotes a cuidar de uma criança. Ela tinha saído sem olhar para trás, deixando Miguel com ele, e desde então a casa tinha se tornado um lugar frio, funcional, mas vazio de afeto verdadeiro. Onde ele está agora? Alejandro perguntou, já subindo as escadas antes mesmo de Clarice responder. No quarto, senhor. A babá está tentando fazer ele dormir, mas ele só chora. Alejandro subiu correndo, sentindo o peso de cada degrau. Quando chegou ao corredor do 2º andar, o som abafado do choro chegou até ele como uma punhalada. Era um choro cansado, fraco, daqueles que vêm depois de horas chorando sem parar. Ele empurrou a porta do quarto e viu Miguel no berço, enrolado no cobertor, com o rosto vermelho e os olhinhos inchados. A babá estava ao lado, exausta, tentando acalmar a criança com movimentos mecânicos que já não tinham mais efeito. Senhor Alejandro, ela disse com alívio ao vê-lo. Graças a Deus o senhor chegou. Eu já não sei mais o que fazer. Ele se aproximou do berço e pegou Miguel no colo. O bebê estava mais leve, mais frágil, e aquilo partiu o coração de Alejandro em pedaços. Como tinha deixado as coisas chegarem naquele ponto? Como não tinha percebido que seu filho estava sofrendo daquele jeito? Vai ficar tudo bem, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Miguel. Papai está aqui agora. Mas Miguel continuou chorando, inconsolável, como se nada mais importasse. Naquela mesma tarde,
Enquanto Alejandro tentava desesperadamente fazer o filho aceitar pelo menos algumas colheradas de comida, Valentina Ferreira chegou à mansão pela entrada dos fundos. Ela tinha sido chamada pela agência de emprego temporário para cobrir uma vaga de faxineira que tinha saído de última hora. Precisava daquele trabalho mais do que tudo. As contas estavam atrasadas, o aluguel vencendo, e qualquer dinheiro extra fazia diferença naquele momento da vida. Valentina tinha pouco mais de 30 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros. O rosto era bonito, mas cansado, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas e preocupações que não cabiam em palavras. Vestia roupa simples, limpa mas desbotada, e carregava uma bolsa velha onde guardava a marmita do almoço e os poucos pertences que levava para o trabalho. Quando tocou a campainha da entrada de serviço, foi Clarice quem abriu a porta. A governanta olhou Valentina de cima a baixo com aquele jeito que ela tinha de avaliar as pessoas em segundos, decidindo se eram dignas ou não de pisar naquela casa. "Você é a nova?" Clarice perguntou sem nem sequer cumprimentar. "Sim, senhora. Valentina Ferreira. Vim pela agência. Entre rápido. Tenho muita coisa para você fazer e pouco tempo. A casa está uma bagunça porque a outra menina saiu sem avisar. Espero que você não seja do tipo que desiste no meio do serviço." Valentina engoliu a humilhação em silêncio e entrou. Já estava acostumada. Depois que a vida tinha virado de cabeça para baixo, depois que tinha perdido tudo o que importava, tinha aprendido a engolir desaforos, a aceitar trabalhos que ninguém queria, a sobreviver um dia de cada vez. Não tinha mais luxo de orgulho. Tinha contas para pagar e uma esperança distante de um dia recuperar o que tinha perdido. Clarice a levou pela cozinha enorme, cheia de eletrodomésticos caríssimos que pareciam nunca ter sido usados. "Você vai começar pela área de serviço, lavar os uniformes que estão acumulados. Depois limpa os banheiros do segundo andar e passa pano na sala de estar. Não quero ver você passeando pela casa, conversando com as outras funcionárias ou se metendo onde não foi chamada. Entendeu?" "Sim, senhora", Valentina respondeu baixinho. "E outra coisa, tem uma criança aqui na casa, um bebê. Se você ouvir choro ou barulho vindo do quarto dele, ignore. Não é da sua conta. A babá cuida disso. Você está aqui só para limpar, nada mais." Valentina assentiu, mas algo no tom de voz de Clarice a incomodou. Tinha algo errado naquela casa, ela podia sentir. O silêncio pesado, a tensão no ar, o jeito como Clarice falava com rispidez excessiva. Alguma coisa estava acontecendo ali. Ela começou o trabalho na área de serviço, lavando os uniformes como tinha sido ordenado. Mas alguns minutos depois, o som de um choro ecoou pela casa. Não era um choro qualquer. Era um choro desesperado, cansado, cheio de sofrimento. Valentina parou o que estava fazendo e ficou ouvindo, sentindo o peito apertar. Conhecia aquele tipo de choro. Já tinha ouvido antes, em outro tempo, em outra vida. O choro continuou, cada vez mais fraco, como se a criança estivesse perdendo as forças. Valentina largou a roupa que estava lavando e foi até a porta da área de serviço, espiando pelo corredor. Ninguém estava indo acudir aquele bebê. Ninguém parecia se importar. Ela sabia que não devia se meter. Clarice tinha sido clara, mas o instinto materno que ainda pulsava dentro dela, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, falou mais alto. Valentina atravessou a cozinha, subiu as escadas dos fundos e seguiu o som do choro até o quarto no segundo andar. A porta estava entreaberta. Ela empurrou devagar e viu o bebê sozinho no berço, chorando com uma intensidade que partia o coração. Sem pensar duas vezes, Valentina entrou no quarto e se aproximou. Quando pegou aquela criança no colo, sentiu algo se quebrar dentro dela. Era como se todos os pedaços que tinha perdido ao longo dos anos voltassem de uma vez, machucando e curando ao mesmo tempo. "Shh, está tudo bem", ela sussurrou, embalando o bebê com cuidado. "Eu estou aqui agora. Está tudo bem." E pela primeira vez em vários dias, Miguel parou de chorar. Valentina segurou Miguel com cuidado, sentindo o corpinho tremer no colo dela. O bebê estava molhado de tanto chorar, cansado, com os olhinhos vermelhos e inchados.
Ela se sentou devagar na poltrona ao lado do berço e começou a embalar ele com movimentos suaves, de um lado para o outro, como se o corpo dela lembrasse exatamente o que fazer mesmo depois de tanto tempo. Calma, meu bem. Ela sussurrou baixinho, com aquela voz macia que vinha de algum lugar profundo dentro dela. Eu sei que está difícil. Sei que você sente falta de alguma coisa que ninguém aqui consegue te dar. Mas vai ficar tudo bem agora. Miguel soluçou mais algumas vezes, mas o choro estava diminuindo. Ele olhou para Valentina com aqueles olhinhos confusos, como se estivesse tentando entender quem era aquela pessoa que o segurava de um jeito diferente de todo mundo. Tinha algo no toque dela, algo que os outros não tinham. Não era técnico, não era estudado. Era instinto, era verdade, era algo que não se comprava nem se aprendia em manual nenhum. Valentina começou a cantar baixinho, quase sem perceber. Era uma canção de ninar simples, daquelas que todo mundo conhece, mas ninguém lembra onde aprendeu. A voz dela saía trêmula no começo, carregada de uma emoção que ela tentava controlar. Mas aos poucos foi ficando mais firme, mais segura. E Miguel parou completamente de chorar. Ficou ali, quietinho, olhando fixamente para o rosto dela como se estivesse hipnotizado. Os minutos passaram e Valentina continuou embalando, cantando, deixando aquele momento acontecer sem pressa. Sentiu uma lágrima escorrer pelo próprio rosto, mas não se importou. Fazia tanto tempo que não segurava uma criança daquele jeito. Tanto tempo que não se permitia sentir aquela conexão. Tinha construído muros altos ao redor do coração para não sofrer mais. Mas naquele instante, todos os muros desabaram de uma vez. Depois de um tempo, Miguel começou a se mexer no colo dela, fazendo aqueles barulhinhos de bebê com fome. Valentina percebeu na hora. Conhecia aquele sinal. Olhou ao redor procurando alguma coisa para oferecer, mas não tinha nada ali no quarto além dos brinquedos caros e do berço luxuoso. Então lembrou da marmita que tinha deixado na bolsa lá embaixo na cozinha. Espera aqui um pouquinho, ela disse para Miguel, colocando ele de volta no berço com cuidado. Vou buscar uma coisa que vai te fazer bem. Desceu as escadas rápido, pegou a bolsa, abriu a marmita e tirou o pedaço de pão caseiro que tinha levado para comer no almoço. Era um pão simples, que ela mesma tinha feito em casa alguns dias antes com os ingredientes mais básicos que tinha. Farinha, água, sal, um pouco de fermento. Nada de especial, nada que custasse caro. Mas era feito com as próprias mãos, com tempo, com aquele cuidado que só quem conhece necessidade consegue ter. Subiu de volta para o quarto, partiu um pedacinho pequeno do pão e ofereceu para Miguel. O bebê olhou para aquilo com curiosidade, cheirou. E então abriu a boca. Valentina colocou o pedacinho na boquinha dele e esperou. Miguel mastigou devagar, experimentando, e depois abriu a boca de novo pedindo mais. Valentina sentiu o coração disparar. Você gostou, né? Então come mais um pouquinho. Ela foi dando pedacinhos pequenos, devagar, deixando ele mastigar bem. E Miguel ia aceitando tudo, cada vez com mais vontade. Era a primeira vez em vários dias que aquele bebê comia alguma coisa de verdade. Não era papinha importada, não era comida cara de loja sofisticada. Era apenas pão caseiro simples, oferecido com amor genuíno por alguém que entendia o que aquela criança realmente precisava. Foi nesse momento que Alejandro entrou no quarto. Ele tinha ouvido o silêncio. Depois de dias escutando o filho chorar sem parar, o silêncio repentino o assustou mais do que qualquer outra coisa. Subiu as escadas correndo, com o coração disparado, pensando no pior. Mas quando abriu a porta e viu a cena à sua frente, ficou completamente paralisado. Uma mulher que ele nunca tinha visto antes estava sentada no chão ao lado do berço, segurando Miguel no colo, e o bebê estava comendo. Comendo de verdade, com vontade, abrindo a boca, mastigando, aceitando a comida sem resistir. Era algo que Alejandro não via há tanto tempo que por um segundo achou que estivesse sonhando. Quem é você? Ele perguntou, e a voz saiu mais áspera do que pretendia. Valentina levantou os olhos assustada e imediatamente se pôs de pé, segurando Miguel com cuidado. Desculpa, senhor. Eu sou a nova faxineira. Eu sei que não devia ter subido aqui, mas eu ouvi ele chorando e... O que você está dando para ele comer?
Alejandro interrompeu, se aproximando. É só pão, senhor. Pão caseiro. Trouxe da minha casa. Eu sei que não é nada sofisticado, mas ele aceitou e... Ele está comendo, Alejandro disse, mais para si mesmo do que para ela. Meu Deus, ele está realmente comendo. Nesse momento, a voz estridente de Clarice cortou o ar como uma lâmina. O que está acontecendo aqui? A governanta entrou no quarto como um furacão, com o rosto vermelho de raiva. Olhou para Valentina, para Alejandro, para o bebê, e sua expressão ficou ainda mais dura. Senhor Alejandro, essa moça foi contratada apenas para fazer faxina. Eu deixei bem claro que ela não deveria se meter em assuntos que não são da conta dela. E agora descubro que ela subiu aqui, pegou o menino sem autorização e está dando comida de casa para ele. Isso é inaceitável. Clarice. E Alejandro começou, mas a governanta não deixou ele terminar. Não, senhor. Isso não pode passar. Nós temos babá treinada, temos pediatras, temos comida adequada para a idade dele. E essa moça aqui, que ninguém conhece, que chegou hoje, resolve fazer o que bem entende na casa. E se o menino passar mal? E se tiver algum problema? A responsabilidade vai cair em quem? Valentina estava pálida, segurando Miguel com as mãos tremendo. Sabia que tinha ultrapassado limites, que tinha feito algo que podia custar o emprego que tanto precisava. Mas olhando para aquele bebê, sentindo ele tranquilo no colo dela, não conseguia se arrepender. Dona Clarice tem razão, senhor, Valentina disse com a voz baixa. Eu não devia ter feito isso. Vou devolver o bebê e voltar para o meu trabalho. Espera, Alejandro disse levantando a mão. Espera um momento. Ele se aproximou e olhou para o filho nos braços daquela mulher desconhecida. Miguel estava calmo, com um pedacinho de pão na mãozinha, olhando ao redor com curiosidade. Não estava chorando, não estava rejeitando comida. Estava simplesmente... Bem, como você fez isso? Alejandro perguntou, olhando nos olhos de Valentina. Senhor, 3 pediatras diferentes examinaram meu filho. Babás treinadas tentaram de tudo. Comida cara, papinhas importadas, frutas orgânicas, tudo que o dinheiro pode comprar. E nada funcionou. Aí você chega, pega ele no colo, dá um pedaço de pão simples e ele come. Como você fez isso? Valentina hesitou, sentindo o peso do olhar de Clarice e a intensidade da pergunta de Alejandro. Eu não fiz nada de especial, senhor. Só peguei ele no colo do jeito que senti que devia pegar. Cantei uma música que eu conhecia e ofereci o que tinha. Só isso. Só isso? Alejandro repetiu com uma mistura de incredulidade e alívio na voz. Senhor Alejandro, Clarice tentou novamente. Eu realmente acho que... Clarice, Alejandro interrompeu, e havia algo na voz dele que fez a governanta se calar na hora. Meu filho está comendo. Pela primeira vez em vários dias, ele está aceitando comida. Eu não sei como essa moça fez isso, mas ela conseguiu algo que nenhum profissional caro conseguiu. Ele olhou novamente para Valentina. Como você se chama? Valentina, senhor. Valentina Ferreira. Valentina. Ele repetiu, como se estivesse gravando o nome. Você tem filhos? A pergunta pegou Valentina desprevenida. Ela sentiu a garganta apertar, os olhos arderem, mas respirou fundo e respondeu. Tive, senhor. Tenho. É... complicado. Alejandro viu a dor atravessar o rosto dela e entendeu que havia uma história ali, uma história que doía. Você sabe cuidar de crianças? Sei, senhor. Fiz faculdade de pedagogia. Trabalhei com educação infantil durante anos antes das coisas mudarem. Pedagogia? Alejandro arqueou as sobrancelhas. Então por que está trabalhando como faxineira? Porque a vida nem sempre vai do jeito que a gente planeja, senhor. Valentina respondeu simplesmente. E havia tanta verdade naquelas palavras que Alejandro sentiu algo se mexer dentro dele. Clarice estava furiosa, mas não disse mais nada. Apenas cruzou os braços e ficou ali, esperando, com aquela expressão de quem estava certa e todo mundo estava errado. Alejandro olhou para o filho, que agora bocejava no colo de Valentina, finalmente relaxado depois de dias de tensão. Tomou uma decisão naquele instante. Uma decisão que ele sabia que ia mudar tudo. Valentina, ele disse, eu preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda.
Alejandro repetiu, olhando diretamente nos olhos de Valentina. Quero que você fique aqui, não como faxineira, como cuidadora do Miguel. O silêncio que caiu no quarto foi tão pesado que parecia sugar o ar. Valentina ficou paralisada, segurando o bebê que agora dormia tranquilo nos braços dela. Clarice deu um passo à frente, com o rosto vermelho de indignação contida. Senhor Alejandro, o senhor não pode estar falando sério. Essa moça chegou hoje. Hoje. Nós não sabemos nada sobre ela, sobre o passado dela, sobre... Clarice. Alejandro interrompeu com firmeza. Meu filho não comia há dias. Médicos não conseguiram resolver. Babás treinadas não conseguiram resolver. E ela conseguiu em minutos. Isso me diz tudo o que preciso saber. Isso não diz nada. Clarice explodiu, perdendo a compostura. O senhor vai confiar uma criança, o herdeiro da família Mendonça, nas mãos de uma completa estranha? Sem referências, sem verificação de antecedentes, sem nada? Valentina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Verificação de antecedentes. As palavras ecoaram na cabeça dela como um sino de alarme. Se Alejandro investigasse, se Clarice descobrisse, tudo iria desmoronar. Todo mundo ia saber. Iam saber o que tinham dito sobre ela, as mentiras que foram espalhadas, o processo que perdeu. Senhor, Valentina disse com a voz trêmula, eu agradeço muito a confiança, mas eu acho que a dona Clarice tem razão. Eu não sou a pessoa certa para isso. Eu vim aqui só para fazer faxina e já causei problema demais. É melhor eu ir embora. Ir embora? Alejandro franziu a testa. Mas você acabou de fazer meu filho comer pela primeira vez em dias. Por que iria embora? Porque se você descobrir a verdade, vai me olhar do mesmo jeito que todo mundo olha. Valentina pensou, mas não disse. Porque tem gente muito mais qualificada que eu, senhor. Gente com experiência, com referências, com diplomas na parede e técnicas decoradas? Alejandro interrompeu. Já tentei isso. Não funcionou. O que funcionou foi você. Clarice cruzou os braços. Senhor Alejandro, eu trabalho nesta casa há 15 anos. Sempre zelei pela segurança e pelo bem-estar desta família. E como governanta, é meu dever alertá-lo quando uma decisão pode ser perigosa. Contratar essa moça sem investigar o passado dela é irresponsável. Então investigue, Alejandro disse simplesmente. Faça uma verificação completa. Mas enquanto isso, Valentina fica. O coração de Valentina disparou. Senhor, eu realmente acho que... Você tem alguma coisa a esconder? Alejandro perguntou. E não havia acusação na voz dele, apenas curiosidade genuína. Todo mundo tem algo a esconder, Valentina pensou. Todo mundo tem uma versão da história que não quer contar. Não, senhor, ela mentiu, porque a verdade era complicada demais para explicar naquele momento. Então não há problema, Alejandro concluiu. Fica decidido. A partir de amanhã, Valentina será a cuidadora oficial do Miguel. Clarice, prepare um quarto adequado para ela no segundo andar. Clarice saiu do quarto com passos duros, sem dizer mais nada, mas a expressão no rosto dela dizia tudo. Era uma expressão de quem havia declarado guerra silenciosa e pretendia vencer, custasse o que custasse. Naquela mesma noite, depois que Valentina colocou Miguel para dormir e se recolheu para o quartinho pequeno que lhe deram nos fundos da casa, Clarice sentou no escritório com o laptop aberto e começou a investigar. Se Alejandro queria uma verificação de antecedentes, ela iria fazer a verificação mais completa possível. Digitou o nome completo que havia anotado discretamente dos documentos de contratação. Valentina Ferreira Santos. Começou pelas redes sociais, mas não encontrou nada recente. O perfil de Valentina estava desativado há anos. Então partiu para buscas em sites de notícias, processos judiciais, qualquer coisa que pudesse revelar algo sobre aquela mulher. E foi aí que encontrou. Processo número 47782. Vara de Família, Comarca de Santos. Requerente, Eduardo Martins Correia. Requerida, Valentina Ferreira Santos. Assunto, destituição do poder familiar e guarda exclusiva. Clarice sentiu um sorriso cruel se formar nos lábios. Clicou no documento público e começou a ler. A cada linha, sua expressão ficava mais satisfeita. Quando terminou de ler tudo, já sabia exatamente o que fazer.
No quarto dos fundos, Valentina estava deitada na cama simples olhando para o teto, incapaz de dormir. Sabia que aquilo ia acontecer. Sabia que alguém iria descobrir. Sempre descobriam. E quando descobrissem, iam acreditar no que estava escrito nos documentos, nas palavras do advogado caro do Eduardo, na versão construída para destruir ela. Fechou os olhos e deixou a memória voltar, mesmo que doesse. Viu o rosto do filho, Tomás, com aquele sorriso que iluminava qualquer dia ruim. Lembrou das manhãs fazendo café da manhã juntos, das histórias antes de dormir, dos abraços apertados que faziam o mundo inteiro fazer sentido. Lembrou do dia que Eduardo apareceu com os papéis da separação, dizendo que ia tirar Tomás dela. Você não tem condições de criar uma criança sozinha, ele tinha dito, com aquela voz fria que ela não reconhecia mais. Não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem nada para oferecer. Tinha lutado com todas as forças que tinha. Mas Eduardo era rico, tinha advogados poderosos, tinha influência. E no final, convenceu o juiz de que Valentina era uma mãe inadequada, instável emocionalmente, incapaz de prover para a criança. Inventaram histórias, distorceram fatos, transformaram cada pequeno erro dela em prova de negligência. Perdeu a guarda. Perdeu o direito de ver o filho crescer. Ficou com visitas supervisionadas uma vez por mês, como se fosse uma estranha, uma ameaça. E Tomás, confuso e machucado, foi levado para longe dela. Valentina enxugou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Tinha jurado para si mesma que nunca mais ia se apegar a uma criança, que nunca mais ia se colocar naquela posição de dor e perda. Mas quando viu Miguel chorando naquele berço, sozinho e precisando de alguém, todas as promessas que fez para si mesma se quebraram. A manhã seguinte chegou rápido demais. Valentina acordou cedo, se arrumou como pôde e desceu para a cozinha. Miguel já estava acordado, chorando novamente, e ela subiu correndo para acudir. Pegou ele no colo, cantou a canção de ninar, preparou mais um pedaço de pão caseiro que tinha guardado. O bebê comeu direitinho, acalmou, ficou tranquilo nos braços dela. Bom dia, Alejandro disse, entrando no quarto. Tinha acabado de acordar. Ainda vestia roupas de dormir, mas parecia muito mais descansado que nos últimos dias. Dormiu bem? Sim, senhor. Obrigada. Alejandro. Pode me chamar de Alejandro. Não precisa ser tão formal. Valentina sorriu sem graça. Está bem, Alejandro. Ele olhou para o filho nos braços dela, comendo tranquilamente. Parece mágica. Juro que parece mágica. Não é mágica. É só atenção, carinho, as coisas mais simples do mundo. Simples para você, talvez, Alejandro disse com uma tristeza que Valentina não esperava ouvir. Eu não sei fazer isso. Não sei ser pai desse jeito que você é. Que você cuida dele. Você aprende. Todo mundo aprende. Minha ex-esposa não aprendeu. Ela olhou para ele e decidiu que não queria aprender. Simplesmente foi embora. Valentina não sabia o que dizer. Então só ficou ali, segurando Miguel, deixando o silêncio falar. Foi nesse momento que Clarice apareceu na porta com uma pasta de documentos na mão e aquela expressão de vitória que fez o estômago de Valentina revirar. Senhor Alejandro, Clarice disse com uma voz doce demais para ser sincera. Fiz aquela verificação que o senhor pediu e descobri algo muito interessante sobre nossa nova cuidadora. Valentina sentiu o mundo começar a desabar ao redor dela. Sabia o que vinha a seguir. Sabia que todos os muros que tinha construído para se proteger estavam prestes a ruir. Valentina Ferreira Santos, Clarice começou abrindo a pasta. Perdeu a guarda do próprio filho há 3 anos. Processo judicial de destituição do poder familiar. O ex-marido alegou negligência, instabilidade emocional e incapacidade de prover cuidados adequados. O juiz concordou. E agora essa pessoa está aqui, cuidando do seu filho. O silêncio que se seguiu foi devastador. Alejandro olhou para Valentina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Surpresa? Decepção? Medo? É verdade? Ele perguntou simplesmente. Valentina segurou Miguel com mais força, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Podia mentir, podia tentar explicar, mas de que adiantaria? Todo mundo sempre acreditava no que estava escrito no papel, nunca na verdade que não tinha como provar.
É verdade que perdi a guarda do meu filho, ela disse com a voz quebrando. Mas não é verdade o que disseram sobre mim. Eu não sou má mãe. Eu nunca fui. Só não tinha dinheiro para lutar contra um homem rico e poderoso. Alejandro ficou parado, processando as palavras de Valentina. Clarice permaneceu na porta com aquele sorriso vitorioso que não conseguia disfarçar. O silêncio na sala era tão denso que até o bebê parecia sentir a tensão, se mexendo desconfortável nos braços de Valentina. Um homem rico e poderoso. Alejandro repetiu devagar. Seu ex-marido. Qual é o nome dele? Valentina hesitou. Dizer aquele nome em voz alta sempre doía. Sempre trazia de volta todas as memórias que ela tentava enterrar. Eduardo Martins Correia. A reação de Alejandro foi imediata. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco invisível no estômago. Eduardo Correia? O Eduardo Correia da Correia Investimentos? Sim, Valentina sussurrou, sentindo o mundo girar ao redor dela. Meu Deus! Alejandro passou a mão pelo rosto. Eduardo é um dos principais sócios da empresa da minha família. Ele e meu pai fazem negócios juntos há anos. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Claro que seria assim. O mundo dos ricos era pequeno, todos se conheciam, todos faziam negócios juntos. E Eduardo, com certeza, já tinha espalhado a versão dele da história para todo mundo que importava. O senhor conhece ele então, Valentina disse, e não era uma pergunta. Então já deve ter ouvido a versão dele sobre mim. Alejandro não respondeu imediatamente, e esse silêncio disse tudo. Eduardo sempre mencionou que tinha um filho. Disse que a mãe era complicada, que tinha problemas, que ele teve que tirar a criança de perto dela para proteger o menino. E o senhor acreditou nele. Valentina disse, sentindo a raiva misturar com a dor. Todo mundo acredita. Porque ele tem dinheiro, tem poder, tem advogados que sabem exatamente o que dizer para fazer uma mãe parecer um monstro. Senhor Alejandro, Clarice se intrometeu, aproveitando o momento. O senhor entende agora por que fiz a verificação? Essa mulher perdeu o próprio filho porque foi considerada inapta. E agora está aqui, cuidando do Miguel. É uma situação perigosíssima. Eu não sou perigosa, Valentina disse. E a voz dela saiu mais firme do que esperava. Eu amo crianças. Sempre amei. Dediquei minha vida inteira a cuidar delas, a ensinar, a proteger. Eduardo tirou meu filho de mim não porque eu era mamãe. Tirou porque eu quis me separar dele. Porque não aguentava mais ser tratada como objeto, como propriedade. E ele não aceitou perder o controle. Isso não é o que está nos documentos oficiais, Clarice disse, folheando os papéis. Aqui diz que houve episódios de negligência, que a criança foi encontrada sozinha em casa mais de uma vez que... Isso é mentira, Valentina explodiu, assustando Miguel, que começou a chorar. Ela imediatamente baixou a voz, embalando o bebê com cuidado. Desculpa, meu amor. Desculpa. Está tudo bem. Mas Miguel não parava de chorar. Pela primeira vez desde que Valentina tinha chegado naquela casa, o bebê chorava nos braços dela, como se sentisse toda a tensão, todo o medo, toda a dor que estava fluindo daquele momento. Foi nesse instante que a voz estridente de uma mulher ecoou do andar de baixo. Alejandro! Alejandro, onde você está? Alejandro fechou os olhos, reconhecendo a voz imediatamente. Minha tia Patrícia. Meu pai deve estar com ela. Passos apressados subiram a escada e segundos depois, uma mulher elegante na casa dos 50 anos entrou no quarto, seguida por um homem mais velho de terno impecável. Patrícia Mendonça tinha aquela aparência de quem nunca trabalhou um dia na vida, mas acreditava piamente que entendia de tudo. Henrique Mendonça, pai de Alejandro, carregava a mesma arrogância tranquila de quem sempre teve tudo o que quis. O que está acontecendo aqui? Patrícia perguntou, olhando de Alejandro para Valentina com desconfiança imediata. Quem é essa moça segurando Miguel? Tia Patrícia, pai. Eu posso explicar. É melhor explicar mesmo, Henrique disse com voz grave. Recebemos uma ligação da Clarice dizendo que você contratou uma faxineira sem referências para cuidar do seu filho. Uma faxineira que, segundo investigação, perdeu a guarda do próprio filho por negligência. Clarice tinha ligado para eles. Obviamente tinha ligado. Valentina sentiu a armadilha se fechando ao redor dela.
Sentiu o peso de todas aquelas pessoas poderosas decidindo seu destino sem nem conhecer sua história de verdade. Não foi negligência, Valentina tentou explicar, mas Patrícia levantou a mão, mandando ela se calar. Não me interessa sua versão da história. Interessa o que está documentado oficialmente. E oficialmente você foi considerada inapta para cuidar de uma criança. Alejandro, ela se virou para o sobrinho. Você enlouqueceu? Colocou nosso herdeiro nas mãos dessa pessoa? Não fale assim com ela, Alejandro disse. Mas havia hesitação na voz. Valentina ouviu aquela hesitação e sentiu o coração se despedaçar. Henrique se aproximou, pegou Miguel dos braços de Valentina com firmeza. O bebê começou a chorar mais alto ainda, esticando os bracinhos de volta para ela. Mas o avô não se importou. Clarice, leve o menino para o quarto e fique com ele até contratarmos uma babá profissional de verdade, com referências checadas e experiência comprovada. Sim, senhor Henrique, Clarice disse, pegando Miguel com uma satisfação mal disfarçada. Valentina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto via Miguel sendo levado embora, chorando, se debatendo, querendo voltar para ela. Foi como reviver o dia que tiraram Tomás dos braços dela. A mesma dor, a mesma sensação de impotência, a mesma injustiça brutal. Alejandro, Patrícia continuou, você conhece o Eduardo Correia, faz negócios com ele, sabe que é um homem sério, respeitável. Se ele tirou o filho dessa mulher, teve motivos, e você, na sua insensatez, trouxe ela para dentro da nossa casa, deixou ela sozinha com Miguel. Graças a Deus, Clarice teve a sensatez de investigar antes que acontecesse alguma tragédia. Não ia acontecer tragédia nenhuma, Alejandro disse, mas a voz dele estava fraca. Miguel estava comendo. Pela primeira vez em dias ele estava bem, porque ela provavelmente deu alguma coisa inadequada para ele. Henrique rebateu. Pão caseiro? Sem supervisão de nutricionista? Sem saber procedência? Isso é exatamente o tipo de comportamento irresponsável que custou a guarda do próprio filho dela. Vocês não entendem, Valentina disse, e a voz dela estava quebrada, mas ainda tinha dignidade. Vocês não entendem nada. Miguel não precisava de comida cara. Precisava de alguém que olhasse para ele como pessoa, não como herdeiro. Alguém que segurasse ele com amor de verdade, não com medo de estragar o investimento da família. O tapa que Patrícia deu na mesa fez todos pularem. Como você ousa falar assim conosco? Como ousa julgar a maneira como cuidamos da nossa família? Porque vocês não cuidam, Valentina disse, e agora não tinha mais nada a perder. Vocês controlam, vocês administram, vocês tratam aquele bebê como patrimônio, não como criança. E por isso ele estava sofrendo. Por isso não comia. Porque sentiu que ninguém aqui realmente se importava com ele como pessoa. O silêncio que caiu foi absoluto. Alejandro olhou para Valentina com uma expressão que misturava choque e algo mais. Algo que ela não conseguia identificar. Henrique estava vermelho de raiva, mas não disse nada. Patrícia abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras. Tire essa mulher da minha frente, Patrícia finalmente disse. Tire ela desta casa agora. E Alejandro, você vai sentar com a gente e vamos ter uma conversa séria sobre suas responsabilidades com essa família. Valentina não esperou ser escoltada para fora. Pegou a bolsa velha, desceu as escadas com o que restava de dignidade e saiu pela porta dos fundos. Do lado de fora, o sol da tarde batia forte, mas ela se sentiu mais fria do que nunca. Tinha perdido tudo de novo. O emprego que precisava, o bebê que tinha começado a amar, a pequena esperança que tinha nascido no coração dela de que talvez, só talvez, as coisas pudessem ser diferentes dessa vez. Estava atravessando o jardim quando ouviu passos correndo atrás dela. Era Alejandro, descalço, com o rosto confuso, dividido. Valentina, espera. Ela parou, mas não se virou. Para quê? Para ouvir mais sobre como sou inadequada? Sobre como meu ex-marido tem razão? Pode economizar seu tempo? Eu já conheço o discurso de cor. Eu não sei no que acreditar, Alejandro disse. E havia uma honestidade dolorosa naquelas palavras. Eu não sei se você está dizendo a verdade ou se Eduardo está certo. Eu não sei. Valentina finalmente se virou. E as lágrimas que escorriam pelo rosto dela não eram de fraqueza. Eram de uma raiva profunda e justa. Então você já escolheu. Quando você não sabe em quem acreditar,
mas conhece um dos lados há anos e o outro há um dia, a escolha já está feita. Você vai acreditar nele. Todo mundo sempre acredita nele. Eu só preciso de tempo para... Não, Valentina interrompeu. Não precisa de tempo, já decidiu. E está tudo bem. Eu entendo. Eu sempre entendi. O dinheiro sempre fala mais alto que a verdade. Sempre foi assim. Sempre vai ser. Ela deu as costas e começou a caminhar em direção ao portão. Alejandro ficou parado, observando ela ir embora, com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas que não conseguiam se calar. Do segundo andar, Clarice observava pela janela com um sorriso de vitória. Mas no quarto ao lado, Miguel chorava inconsolável, rejeitando a comida que ela tentava oferecer, esticando os bracinhos para a porta, procurando a única pessoa que tinha feito ele se sentir amado de verdade. Valentina chegou no apartamento minúsculo que alugava nos arredores da cidade quando o sol já estava se pondo. O lugar era tão pequeno que mal cabia uma cama, um fogão velho e uma mesinha. As paredes tinham manchas de umidade que ela não conseguia tirar, e o banheiro compartilhado ficava no corredor. Mas era o que conseguia pagar com os trabalhos temporários que apareciam. Sentou na cama, ainda com o uniforme de trabalho, e deixou as lágrimas finalmente caírem sem controle. Tinha sido idiota. Tinha se permitido acreditar, por um momento breve e estúpido, que talvez as coisas pudessem ser diferentes. Que talvez alguém fosse olhar para ela e ver a verdade. Não a mentira que Eduardo tinha construído com dinheiro e advogados caros. Pegou o celular velho e olhou para a última foto que tinha de Tomás. Era de 3 anos atrás, no último dia que conseguiu vê-lo antes de Eduardo cortar completamente o contato. O menino estava sorrindo, mas havia uma tristeza nos olhos dele que partia o coração de Valentina toda vez que olhava. Ele não entendia por que a mãe tinha sumido. Eduardo, com certeza, tinha contado alguma história. Tinha transformado ela em vilã na cabeça do próprio filho. Me desculpa, meu amor. Ela sussurrou para a foto. Desculpa por não ter conseguido lutar o suficiente. Por não ter dinheiro. Por não ter poder. Por não ter nada além do amor que nunca foi o bastante. O celular tocou na mão dela, fazendo ela pular de susto. Era um número desconhecido. Pensou em não atender, mas algo fez ela apertar o botão. Alô? Valentina? Era a voz de Alejandro, e havia um desespero nela que fez o coração de Valentina disparar. Graças a Deus você atendeu. Preciso que você volte aqui. Agora. Por favor. O que aconteceu? É o Miguel. Ele não para de chorar desde que você saiu. Não come, não dorme, só chora sem parar. Já faz horas. Ele está ficando muito mal, Valentina. Está tendo dificuldade para respirar de tanto chorar. A nova babá não consegue fazer nada. Minha tia tentou, meu pai tentou, ninguém consegue. Eu não sei mais o que fazer. Valentina sentiu o sangue gelar nas veias. Vocês chamaram o pediatra? Chamei 3. Eles dizem que não é nada físico, que é emocional, que ele precisa de tempo para se acostumar. Mas Valentina, ele não tem mais força para chorar assim. Está começando a engasgar, a se sufocar. Eu estou com medo. Eu já saio, Valentina disse, pegando a bolsa sem pensar 2 vezes. Chego aí em 20 minutos. Desligou o telefone e saiu correndo. Pegou 2 ônibus e ainda correu metade do caminho até a mansão. Quando chegou, estava sem fôlego, suada, mas não se importava. O portão estava aberto e ela entrou direto. Alejandro estava na porta, segurando Miguel que chorava com uma intensidade assustadora. O bebê estava vermelho, suado, tremendo. A cada choro, parecia que faltava ar, que ele estava sufocando. Graças a Deus você voltou, Alejandro disse, e havia lágrimas nos olhos dele. Valentina pegou Miguel no colo e imediatamente sentiu que algo estava errado. O bebê estava muito quente, mais quente do que deveria, e tinha um cheiro estranho, um cheiro que ela conhecia. O que deram para ele comer? Ela perguntou, já subindo as escadas em direção ao quarto. A babá tentou dar a papinha que sempre damos, mas ele recusou. Aí Clarice disse que sabia de um chá que acalmava crianças. Preparou e deu para ele. Valentina parou no meio da escada. Que chá? Não sei. Ela disse que era natural, que a mãe dela sempre usava. Deu algumas colheres para ele há umas 2 horas. O coração de Valentina afundou.
Entrou no quarto, deitou Miguel na cama e começou a verificar ele com mãos experientes. Olhou dentro da boca, cheirou a respiração, verificou a temperatura. Então pegou o celular e ligou para um número que tinha guardado há anos, de quando trabalhava com educação infantil. Doutora Renata, sou Valentina Ferreira. Preciso de ajuda urgente. Tenho um bebê aqui que ingeria algum tipo de chá caseiro. Está com sinais de reação. Preciso saber o que fazer antes de levar para o hospital. Alejandro observava, atônito, enquanto Valentina descrevia os sintomas com precisão técnica que ele não esperava. Ela sabia exatamente o que observar, quais perguntas fazer, como manter a calma mesmo na urgência. Entendi, Valentina disse ao telefone. Vou fazer isso agora. Obrigada, doutora. Desligou e olhou para Alejandro. Preciso de água filtrada, toalhas limpas e uma colher pequena. Rápido. Alejandro saiu correndo e voltou com tudo. Valentina começou a dar pequenas quantidades de água para Miguel, com paciência, esperando ele engolir, acalmando ele entre uma colher e outra. Molhou a toalha e passou no rosto dele, no pescoço, baixando a temperatura. E o tempo todo, cantava baixinho aquela canção de ninar, mantendo a voz calma e firme. Aos poucos, muito devagar, Miguel começou a se acalmar. O choro diminuiu, a respiração ficou mais regular, a temperatura começou a baixar. Depois de quase meia hora de cuidado constante, ele finalmente parou de chorar e caiu no sono, exausto. Valentina continuou segurando ele por mais alguns minutos, certificando-se de que estava realmente estável. Então, com muito cuidado, colocou ele no berço e cobriu com o cobertor leve. — O que foi aquilo? Alejandro perguntou, ainda em choque. Ele teve uma reação ao chá que Clarice deu. Provavelmente tinha alguma erva que não é adequada para bebês. Muita gente não sabe, mas alguns chás naturais podem ser perigosos para crianças pequenas. Causam desconforto, aceleram o coração, deixam a criança agitada. Mas Clarice disse que era algo que a mãe dela usava. E provavelmente usava em crianças maiores ou adultos, não em bebês. Tem coisas que são seguras para nós, mas não para eles. Alejandro passou a mão pelo cabelo, processando tudo. Você salvou meu filho. De novo. Só fiz o que precisava ser feito. Não, você fez muito mais que isso. Você sabia exatamente o que fazer. Tinha conhecimento, técnica, experiência. Você... Ele parou, como se algo estivesse clicando na cabeça dele. Você não é o que Eduardo disse que você era. Valentina não respondeu. Apenas ficou ali, observando Miguel dormir, com o coração ainda acelerado do susto. Foi nesse momento que a voz de Patrícia cortou o ar do corredor. Alejandro, o que está acontecendo aqui? Por que essa mulher voltou? Ela entrou no quarto, seguida por Henrique, e parou ao ver Valentina ao lado do berço. Eu mandei tirar ela desta casa. E eu trouxe ela de volta, Alejandro disse, e havia uma firmeza nova na voz dele. Porque Miguel estava precisando dela. Absurdo! Nós contratamos uma babá profissional, que não conseguiu fazer nada. Alejandro interrompeu. Assim como ninguém da família conseguiu. Miguel estava tendo uma crise severa, e só Valentina soube o que fazer. Crise? Henrique franziu a testa, se aproximando para olhar o neto dormindo. Que tipo de crise? Ele teve uma reação ao chá que Clarice deu. Valentina explicou. Provavelmente tinha alguma erva inadequada para a idade dele. Patrícia ficou pálida. Clarice deu chá para ele? Que chá? Ela disse que era algo natural. Alejandro respondeu. E agora havia uma desconfiança crescente em sua voz. Disse que a mãe dela usava para acalmar crianças. Foi exatamente nesse momento que Clarice apareceu na porta com uma bandeja de chá. Trouxe chá de camomila para o Sr. Alejandro se acalmar. Ela parou ao ver Valentina ali. O que ela está fazendo aqui? Salvando meu filho de algo que você causou, Alejandro disse, e a voz dele estava gelada. Que chá você deu para o Miguel? Clarice empalideceu. Eu só quis ajudar. O menino não parava de chorar, e eu lembrei que minha mãe sempre dava um chá de erva cidreira misturado com hortelã para acalmar. Erva cidreira e hortelã em concentração caseira podem causar reação em bebês, Valentina disse. Especialmente se for forte demais. Ele podia ter tido uma crise muito mais grave. O silêncio que caiu foi absoluto.
Henrique olhou para Clarice com uma expressão que a governanta nunca tinha visto antes. Patrícia deu um passo para trás, como se finalmente estivesse entendendo algo. Você deu algo para uma criança sem consultar ninguém? Henrique perguntou. E havia uma fúria contida naquela pergunta. Sem perguntar ao pai, sem verificar com o pediatra, sem nada. Eu só queria ajudar, senhor Henrique. Eu juro que só queria... Você queria se livrar de mim, Valentina disse. E as peças finalmente se encaixavam. Você sabia que se Miguel melhorasse com qualquer outra pessoa, eu não ia ser necessária. Então deu algo para ele que sabia que ia deixar ele pior, para provar que ninguém além de mim conseguia, para forçar o Alejandro a me mandar embora de vez. Clarice abriu e fechou a boca, mas nenhuma palavra saiu. Alejandro olhou para a governanta com uma mistura de choque e nojo. Você colocou meu filho em perigo só para provar um ponto? A pergunta de Alejandro ficou pendurada no ar como uma sentença. Clarice estava pálida, tremendo, procurando desesperadamente alguma desculpa que pudesse salvá-la. Mas não havia desculpa possível. Não depois do que tinha feito. Você está demitida, Henrique disse antes que Clarice pudesse responder. A voz dele estava gelada, cortante como vidro. Junte suas coisas e saia desta casa agora. E agradeça por não estarmos chamando a polícia. Senhor Henrique, por favor, eu trabalho aqui há 15 anos. E nesses 15 anos... Patrícia interrompeu. E havia uma fúria contida nela que surpreendeu até Alejandro. Construiu uma lealdade que acabou de jogar no lixo quando colocou uma criança em perigo só para proteger seu próprio orgulho. Saia. Agora. Clarice olhou para cada um deles, procurando algum sinal de piedade, mas não encontrou nada. Saiu do quarto com os ombros caídos, derrotada, carregando o peso de uma traição que não tinha volta. Quando ela saiu, Henrique se virou para Valentina. Senhorita Valentina, eu preciso pedir desculpas. Julguei a senhora sem conhecer os fatos, sem ouvir sua versão da história. Fiz exatamente o que homens como Eduardo Correia querem que façamos. Acreditei no poder e no dinheiro, não na verdade. Valentina não esperava aquilo. Ficou ali, sem saber o que dizer, ainda segurando a respiração depois do susto com Miguel. Patrícia se aproximou e havia uma humildade genuína no rosto dela, que não estava lá antes. Eu também julguei errado. Vi uma faxineira onde deveria ter visto uma mãe. Vi pobreza onde deveria ter visto dignidade. Me desculpe. Valentina engoliu em seco. Eu aceito as desculpas, mas não fiz nada além do que qualquer pessoa faria. Cuidei de uma criança que estava precisando. Não, Alejandro disse, se aproximando. Você fez muito mais que isso. Você salvou meu filho 2 vezes. E eu preciso saber a verdade sobre o que aconteceu com você e Eduardo. A verdade de verdade, não a versão dele. Valentina respirou fundo. Era hora de contar tudo. De abrir as feridas que tinha passado anos tentando fechar. Eduardo e eu nos conhecemos na faculdade. Ele era de família rica. Eu era bolsista. Mas no começo, isso não importava. Ele dizia que me amava, que queria construir uma vida comigo. Casamos logo depois de formar. E alguns anos depois, Tomás nasceu. A voz dela tremeu ao falar o nome do filho, mas continuou. No começo, tudo parecia perfeito. Mas aos poucos, Eduardo foi mudando. Começou a me controlar. Decidia o que eu podia vestir, com quem podia falar, onde podia trabalhar. Disse que eu não precisava trabalhar, que ele sustentaria tudo. Mas era armadilha. Era uma forma de me deixar dependente dele, sem saída. Alejandro ouviu em silêncio, sentindo cada palavra como um soco no estômago. Quando não aguentei mais e pedi separação, ele ficou furioso. Disse que eu não ia levar nada, que ia destruir minha vida. E foi exatamente isso que fez. Contratou os melhores advogados, construiu uma narrativa onde eu era a vilã. Disseram no processo que eu era negligente, que deixava Tomás sozinho, que não tinha condições emocionais. Tudo mentira. Mas eu não tinha dinheiro para contratar defesa à altura. Então perdi. Perder a guarda é uma coisa, Henrique disse, e havia uma raiva crescente na voz dele. Mas tirar completamente o direito de visita? Isso é crueldade. Eduardo disse que era para proteger Tomás, que eu era uma influência ruim. Conseguiu convencer o juiz de que minhas visitas traumatizavam a criança. Valentina enxugou as lágrimas que começavam a cair. A última vez que vi meu filho, ele tinha 4 anos.
Estava confuso, chorando, me perguntando por que a mamãe não morava mais com ele. E eu não sabia o que responder. Como você explica para uma criança que o pai dela está usando ele como arma numa guerra que só existe na cabeça de um homem ferido no orgulho? O silêncio que se seguiu foi pesado, denso de uma dor que todos sentiam, mas ninguém sabia como aliviar. Foi Alejandro quem quebrou o silêncio. Tomás perguntou alguma coisa específica naquele último dia? Valentina fechou os olhos e a lembrança voltou com tanta força que ela quase não conseguiu respirar. Ele me abraçou apertado e disse: "Mamãe, você vai sumir?" E eu prometi. Olhei nos olhinhos dele e prometi que nunca ia sumir, que sempre ia estar ali para ele. No dia seguinte, Eduardo mudou de cidade sem me avisar. Levou Tomás para longe e cortou completamente o contato. Quebrou meu coração e a promessa que fiz para meu filho no mesmo golpe. Patrícia levou a mão à boca, com lágrimas escorrendo. Henrique virou o rosto, mas não antes de Alejandro ver os olhos do pai brilharem úmidos. "Isso não pode ficar assim", Alejandro disse, e havia uma determinação férrea na voz dele. "Eduardo não pode fazer isso com você e simplesmente sair impune. Ele já fez, Alejandro. Foi há anos. O processo está encerrado, a decisão foi tomada, mas foi baseado em mentiras, e eu vou provar isso." "Como? Você é sócio dele. Fazem negócios juntos." "Não depois de hoje", Alejandro disse pegando o celular. "Não depois que eu souber que tipo de homem ele realmente é." Henrique colocou a mão no ombro do filho. "Alejandro, pensa bem no que vai fazer. Eduardo é sócio importante da empresa. Romper essa parceria pode custar milhões." Alejandro olhou para o pai e havia algo diferente naquele olhar. Uma clareza que não estava lá antes. "Pai, quanto custa uma criança crescer sem a mãe? Quanto custa uma mulher perder o filho porque não tinha dinheiro para se defender? Quanto custa a dignidade de uma pessoa? Porque Eduardo calculou esses valores e decidiu que eram baratos o suficiente para destruir. Eu não vou fazer negócio com um homem assim. Não importa quantos milhões estejam em jogo." Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu devagar, com algo parecido com orgulho brilhando nos olhos. "Você está certo. Vamos encerrar a parceria. Eu vou fazer mais que isso", Alejandro disse, discando um número. "Eu vou até o escritório dele agora, e ele vai me contar a verdade olhando na minha cara." 30 minutos depois, Alejandro estava no escritório luxuoso de Eduardo Correia, no último andar de um prédio comercial no centro da cidade. Eduardo o recebeu com aquele sorriso falso de quem acha que está sempre no controle. "Alejandro, que surpresa! Não sabia que tinha reunião marcada hoje." "Não tem. Vim aqui para fazer uma pergunta que não pode esperar." Eduardo franziu a testa, sentindo que algo estava errado. "Que pergunta?" "Valentina Ferreira, sua ex-esposa, a mãe do seu filho. Você destruiu a vida dela porque não aceitou que ela quis terminar o casamento, não foi?" O sorriso de Eduardo congelou no rosto. "Alejandro, eu não sei o que ela te contou, mas ela me contou a verdade, e agora eu quero ouvir a sua versão. Olhando nos meus olhos, me diga, as acusações que você fez contra ela no processo eram verdadeiras?" Eduardo se levantou, tentando recuperar a compostura. "Isso não é assunto seu. É uma questão particular entre mim e..." "Responde à pergunta", Alejandro interrompeu, e havia uma fúria contida nele que Eduardo raramente via. Valentina era negligente com Tomás? Ela realmente deixava ele sozinho? Ela realmente era instável? Eduardo ficou em silêncio, e esse silêncio disse tudo. "Você mentiu", Alejandro concluiu. "Construiu uma narrativa falsa porque seu ego não aceitou que ela te deixasse, e usou o próprio filho como arma para destruir a mulher que amou. Você não entende nada sobre meu casamento", Eduardo respondeu, mas a voz saiu fraca. "Entendo o suficiente para saber que tipo de homem você é. O tipo que usa dinheiro e poder para esmagar quem não pode se defender. O tipo que prefere ver um filho crescer sem mãe do que admitir que estava errado." Alejandro deu um passo em direção a Eduardo. "E sabe o pior? Tomás vai crescer, vai virar adulto, e um dia vai descobrir a verdade sobre o que você fez. E nesse dia, Eduardo, você vai entender o que é realmente perder um filho." Eduardo ficou pálido. "Você não pode. Já fiz. A parceria entre nossas empresas está encerrada."
E vou fazer mais. Vou ajudar Valentina a reabrir o processo, a provar que você mentiu, a recuperar o direito de ver o filho que você roubou dela. Porque, diferente de você, eu aprendi uma coisa importante nos últimos dias. Dinheiro compra muita coisa, mas não compra caráter. E caráter é a única coisa que vai sobrar quando tudo mais desmoronar. Saiu do escritório sem olhar para trás, deixando Eduardo sozinho com o peso das próprias escolhas. 3 semanas se passaram desde aquele dia no escritório de Eduardo. 3 semanas em que Alejandro contratou os melhores advogados que o dinheiro podia pagar, mas dessa vez para fazer justiça, não para destruir vidas. 3 semanas em que Valentina voltou a cuidar de Miguel oficialmente, não mais como empregada, mas como parte da família. 3 semanas em que a mansão finalmente começou a parecer um lar de verdade. Valentina estava na sala, brincando com Miguel no tapete, quando ouviu a campainha tocar. Alejandro tinha saído para resolver algumas coisas e disse que voltaria logo. Ela não esperava visitas. Quando abriu a porta, o mundo parou. Ali na frente, segurando a mão de Eduardo, estava um menino de 7 anos. Cabelo castanho, olhos grandes e expressivos, aquele jeitinho tímido que ela conhecia tão bem. Tomás, seu filho. O menino que não via há 3 anos, que carregava no coração todos os dias, que sonhava em abraçar só mais uma vez. Tomás? A voz dela saiu como um sussurro quebrado, mal conseguindo acreditar no que estava vendo. O menino olhou para ela e por um segundo pareceu confuso. 3 anos era muito tempo para uma criança. Mas então algo clicou, alguma memória profunda, algum reconhecimento que nem o tempo nem a distância conseguiram apagar completamente. Mamãe? Ele perguntou, e naquela palavra estava toda a dor, toda a confusão, toda a saudade de anos. Valentina caiu de joelhos na porta com as lágrimas jorrando sem controle. Sim, meu amor. Sou eu. É a mamãe. Tomás soltou a mão de Eduardo e correu. Correu com toda a força das perninhas dele. Correu como se quisesse recuperar cada segundo perdido. E quando chegou nos braços de Valentina, se agarrou nela com uma força que só quem perdeu alguém importante consegue ter. Mamãe, você não sumiu. Você prometeu que não ia sumir e você não sumiu. Valentina o abraçou tão apertado que tinha medo de machucá-lo, mas não conseguia soltar. Chorava de um jeito que nunca tinha chorado. Um choro que era dor e alívio misturados, perda e reencontro ao mesmo tempo. Eu tentei não sumir, meu amor. Tentei muito. Me desculpa por não ter conseguido ficar perto. Me desculpa tanto. O papai disse que você tinha sumido porque não me amava mais. Tomás disse entre soluços. Mas eu sempre soube que era mentira. Eu sempre soube. Eduardo estava parado alguns passos atrás. E pela primeira vez desde que Valentina o conhecia, viu lágrimas no rosto dele. Lágrimas de remorso, de culpa, de arrependimento que chegou tarde demais, mas chegou. Foi nesse momento que Alejandro chegou, parando o carro ao ver a cena na porta. Desceu rápido e, quando entendeu o que estava acontecendo, sentiu o próprio coração apertar. Nunca tinha visto algo tão verdadeiro, tão puro, tão devastadoramente bonito quanto aquele abraço entre mãe e filho. Valentina finalmente conseguiu se soltar um pouco, segurando o rosto de Tomás entre as mãos, olhando para aquele menino que tinha crescido tanto sem ela. Você está tão grande, tão lindo. Deixa eu te olhar direito. Eu senti sua falta todos os dias, mamãe, Tomás disse. Todos os dias eu pedia para você voltar. Eu também senti sua falta, meu amor. Não passou um dia sem eu pensar em você. Miguel apareceu na porta, se arrastando no chão, e olhou curioso para aquele menino maior que estava abraçado com a pessoa que ele mais gostava no mundo. Tomás o viu e sorriu através das lágrimas. Você tem outro filho agora? Ele perguntou. E havia medo naquela pergunta. Medo de ter sido substituído. Não, meu amor, Valentina disse, puxando Miguel para perto. Esse é o Miguel. Eu cuido dele, mas ninguém nunca vai substituir você. Nunca. Você é meu filho, meu único filho. E sempre vai ser. Eduardo se aproximou, e quando falou, a voz saiu carregada de emoção. Valentina, eu não sei como pedir desculpas pelo que fiz. Não existem palavras. Destruí nossa família porque meu orgulho era maior que tudo. Usei nosso filho como arma numa guerra que só existia na minha cabeça. E isso me corrói por dentro todos os dias.
Valentina olhou para ele e não havia mais raiva, apenas cansaço e uma tristeza profunda pelo tempo perdido. Você tirou anos da minha vida com meu filho, Eduardo. Anos que nunca vou recuperar. Aniversários que perdi, noites que ele chorou por mim e eu não estava lá, momentos que nunca vão voltar. Eu sei, e sei que não mereço perdão, mas Alejandro me fez entender algo. Me mostrou o tipo de homem que me tornei. E Tomás começou a me perguntar por você, todos os dias, dizendo que se lembrava da mamãe, que queria ver você. E eu percebi que não estava protegendo ele. Estava machucando ele, do mesmo jeito que machuquei você. Alejandro se aproximou colocando a mão no ombro de Valentina. Eduardo assinou os papéis hoje, guarda compartilhada. Você tem todo o direito legal de ser mãe do seu filho de novo. Valentina olhou para Alejandro com uma gratidão que não cabia em palavras. Você fez isso? Por mim? Fiz o que era certo. O que deveria ter sido feito há anos. Ele olhou para Eduardo. E ele fez o que tinha que fazer. Reconheceu o erro e está tentando consertar. Não apaga o passado, mas pelo menos dá um futuro para Tomás ter os 2 pais que merece. Eduardo assentiu, enxugando as próprias lágrimas. Vou passar o resto da vida tentando ser melhor que fui. E se Tomás um dia me perdoar, já vai ser mais do que mereço. Henrique e Patrícia apareceram na porta, atraídos pelo barulho, e ao verem a cena, entenderam imediatamente o que estava acontecendo. Patrícia levou a mão ao coração, com lágrimas nos olhos. Henrique apenas ficou ali, em silêncio, testemunhando algo que ele sabia que estava mudando todos eles. Valentina, Alejandro disse, se ajoelhando ao lado dela. Você salvou meu filho, 2 vezes, mas fez mais que isso. Me ensinou que eu estava criando Miguel do mesmo jeito que fui criado, valorizando coisas erradas, colocando dinheiro e status acima de amor verdadeiro. Meu filho estava morrendo de fome, não de comida, mas de afeto, e você foi a única que enxergou isso. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, Valentina disse. Não, você fez o que alguém com um coração imenso faz. Mesmo depois de ter perdido tudo, mesmo depois de ter sido injustiçada, traída, destruída, você ainda tinha amor para dar. Ainda conseguia olhar para uma criança sofrendo e esquecer a própria dor para cuidar dela. Isso não é comum. Isso é raro. Isso é especial. Valentina abraçou Tomás mais apertado e Miguel se espremeu entre os 2, criando aquele momento que Alejandro sabia que nunca esqueceria. Uma mulher que tinha perdido tudo recuperando o único tesouro que realmente importava. Um filho reencontrando a mãe. Uma família sendo reconstruída não com dinheiro ou poder, mas com verdade e amor. Naquela noite, depois que Eduardo foi embora prometendo trazer Tomás para visitar sempre que Valentina quisesse, a casa estava diferente. Tinha risada de criança pelos corredores, tinha Tomás explorando cada cômodo com curiosidade, tinha Miguel tentando seguir o menino mais velho, tinha vida pulsando em cada canto. Alejandro observava tudo da sala, com Valentina ao lado, e finalmente entendeu o que o pai tinha tentado ensinar, mas ele nunca tinha aprendido de verdade. Você sabe o que eu descobri? Ele disse, olhando para ela. Dinheiro compra médicos caros, mas não cura a solidão. Compra comida importada, mas não mata a fome de afeto. Compra advogados poderosos, mas não compra justiça verdadeira. Eu quase perdi meu filho tentando dar a ele tudo que o dinheiro podia comprar, quando o que ele precisava era a única coisa que dinheiro nenhum consegue. Alguém que olhasse para ele e visse uma criança, não um herdeiro. Uma pessoa, não um patrimônio. Valentina sorriu, enxugando uma lágrima. E você aprendeu isso a tempo. Isso que importa. Aprendi com você. Com sua força, com sua dignidade, com seu coração que não deixou a injustiça te transformar em algo amargo. Ele pegou a mão dela. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero que você fique. Não como funcionária, como parte desta família, porque você já é. Do outro lado da sala, Tomás e Miguel brincavam juntos, e Henrique observava com um sorriso no rosto. Patrícia se aproximou de Valentina e a abraçou, sussurrando um pedido de desculpas que era pequeno demais para o tamanho do erro, mas grande o suficiente para começar uma nova história. E naquela mansão que sempre foi grande demais e vazia demais,
Finalmente existia algo que nenhum dinheiro do mundo podia comprar. Uma família de verdade, construída não sobre sobrenomes ou contas bancárias, mas sobre respeito, verdade e amor que sobreviveu a todas as tempestades. Porque no final, quando tudo desmorona, quando o poder se revela ilusão e o dinheiro mostra seus limites, só restam 3 coisas: as pessoas que amamos, as escolhas que fizemos e o tipo de pessoa que decidimos ser quando ninguém está olhando. E essas 3 coisas, ninguém pode tirar, ninguém pode comprar e ninguém pode destruir.